Olá, continuando na nossa maratona aqui de dizer para você que pretende fazer político, para você que é cidadão comum, mas fica sem entender muita política, vamos destrinchar um pouquinho o debate que provavelmente você tem acompanhado, você que acompanha a Globo News, a CNN, enfim, que você que acompanha noticiário político, deve ter ouvido, pelo menos um comentarista, dizer do desgaste que estava sofrendo o Haddad pela parte política do governo, do PT, da disputa, da queimação do Haddad e tal, e que agora, ontem e hoje vai ser anunciado novamente a reoneração dos combustíveis. Vocês estão lembrados que o ano passado, no período eleitoral, o Bolsonaro zerou todos os impostos sobre combustíveis, inclusive intervindo nos estados, fazendo com que baixasse a alíquota da gasolina, do etanol, para que a inflação fosse baixada na marra no período eleitoral. E isso dá uma conta de 30, 40 bilhões ao mês, isso da parte da União, e mais outro tanto da parte do Estado, que a União vai ter que acabar pagando, porque isso não fica de graça. Mas vamos analisar, eu quero analisar com vocês essa disputa que a imprensa diz que o Haddad sofreu. Na verdade, quando a gente vai analisar isso, nós temos que analisar sempre, como eu digo, como forma de comparação. Qual que é a diferença entre o PT, o partido, e os partidos que compunham a base do Bolsonaro? O PT é um partido que a gente chama um partido de massas, que todo o seu debate é feito com a militância, e uma militância organizada, sejam nas organizações sociais, sindicatos, ONGs, na sociedade civil organizada, enquanto os outros partidos, todos no Brasil, são partidos chamados de quadros. Lá apenas quem tem direito à voz é quem tem mandato ou, no máximo, as lideranças na Câmara e os presidentes dos partidos. Mas, na maioria dos partidos, quem tem voz é a liderança na Câmara. As executivas partidárias não têm voz, não participam do debate nos outros partidos. Quando chega um partido como o PT no poder, é natural que a maioria dos analistas que não tem vivência política, que não conhece da história dos partidos, que não sabe como se organiza os partidos, cometam o erro que eles têm cometido. Eles confundem o debate que o partido faz e com a decisão técnica política que vai ser tomada pelo governo. Diferente do governo Bolsonaro, o governo Lula debate as questões que vão ser inerentes, que vão ter impactos na sociedade. Todas as ações de governo têm. Por isso, esse debate que acontece entre partido e governo, no PT é bastante normal e tranquilo. Portanto, não houve nenhuma queimação do Haddad, houve a disputa, sim, pelo rumo que o governo tomaria. Quem faz política, que está no dia a dia, que acompanha o problema dos mais pobres, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, defendia a não reoneração. E quem está no governo, que sabe que o governo tem que pagar conta, que tem que arrecadar, que não tem como fugir disso, defende a reoneração. A saída política tem que ser junto com uma saída técnica. Hoje, 9 horas, vai ser anunciado, com certeza, uma alíquota menor para o álcool, uma alíquota maior para a gasolina. A Petrobras provavelmente vai entrar com uma contribuição, porque há margem para ela baixar o preço nos postos, nas refinarias, sem mexer no que chama de PPI. Você que tem uma moto, um carro 2010 como eu, sabe o que é PPI? É o Plano de Paridade Internacional.
o governo Temer inventou esse negócio, a gasolina só pode ser aumentada com preço internacional, porque na verdade isso é uma forma dos acionistas ganharem em dólar e não em real. Com certeza o governo Lula vai mudar esse PPI, né, para uma forma menos onerosa para nós brasileiros, né, mas com certeza será mudado. Mas como ainda não mudou, a Petrobras com certeza vai entrar com essa contribuição para ter um impacto menor nesse sentido. Qual que é o resultado disso? Vai ter inflação? Vai onerar as camadas mais pobres? Possivelmente pode onerar. Mas há economistas que dizem que no atual cenário econômico tem que se conviver com um determinado tamanho de inflação. A questão do governo é buscar essa média. Mas eu insisto numa coisa, para a gente que quer ser candidato, para você que quer aprender a ler essa conjuntura, não olhe como o debate político seja um desastre. Você que não tem carreira política, que não tem família política, que está começando agora, ou você se propõe a debater o seu pensamento, aquilo que você acredita que você pode fazer, com aqueles que vão implementar, porque você tem uma ideia e ela tem que ser construída por técnicos. E esses técnicos vão opinar e vão encontrar a saída política disso. Portanto, nem o Haddad estava sendo fritado, nem ele ganhou agora, nem a ala política perdeu, porque na verdade esse atual governo não tem um posto Ipiranga, não tem o Paulo Guedes para ter as saídas mágicas, as ideias do Paulo Guedes. No governo Bolsonaro era só o Paulo Guedes que decidia a política econômica sem nenhum debate. Quando você via, já estava sendo executado, já estava sendo anunciados diversos pacotes econômicos do Guedes. No PT é diferente, no governo do PT é diferente. No governo do presidente Lula, esse debate social sempre vai existir para você acompanhar. Agora, você precisa acompanhar sabendo que quem está dizendo na Rede Globo, na CNN ou em qualquer jornal, ele tem uma posição e defende uma posição. Ele recebe salário de uma empresa e ele precisa defender o ponto de vista dessa empresa com aquilo que ele acredita. A junção do pensamento do jornalista com o interesse da empresa acaba saindo uma informação que não é muitas vezes a que te interessa. Você tem que ter os filtros de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu eleitorado para você produzir isso lá, certo? E eu não podia deixar terminar esse comentário de hoje, essa pequena live, né, dizendo que a gasolina vai subir, mas vai subir de forma organizada, de forma tranquila, gradativa. Eu não acredito que vai ser tudo de uma vez, ou se for tudo de uma vez, vai estar dentro daquilo que é necessário para se arrecadar os 30 bilhões que já se perdeu no passado para poder sair do déficit público. Isso é uma coisa. Mas eu não pude deixar de comentar a fala do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, dizendo que os 980 presos no dia 8 de janeiro, que são chefes de famílias, que há muitas vós, mães e pais e que estão presas indevidamente. Mas nunca se discutiu aqui que quem foi preso não era chefe de família, não era pai, mãe e avó. Nunca. Agora, que eles cometeram um crime, cometeram. Que eles foram usados para uma tentativa de golpe de Estado frustrada, foram. Que eles depredaram patrimônio público nacional e internacional, porque lá tinha muitas peças internacionais, eles cometeram. Portanto, eles precisam pagar pelo crime cometido. Se você compra pão fiado na padaria, no final do mês você tem que pagar. Não tem como você fugir da sua responsabilidade. Essas pessoas precisam ser julgadas, precisam ser punidas de forma exemplar para que isso não se repita mais no Brasil. A gente não pode passar 4 anos com medo de golpe militar sendo ameaçado.
as coisas sendo escondidas. Agora está vindo à tona estradas esburacadas, obras abandonadas, nações indígenas todas morrendo de fome, sem nenhuma proteção, nosso patrimônio sendo depredado, sendo vendido, sendo ocupado. Isso tem um custo e isso precisa ser punido, certo? Um abraço, até amanhã.